A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 1 do primeiro trimestre de 2025, a lição 1 que tem o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, porque as heresias só vêm para isso, só para querer ameaçar a unidade da igreja. A igreja está unida e ela vem para querer desunir a igreja. Primeiro trimestre de 2025, como você já sabe, que tem o tema A defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. As heresias são antigas, mas hoje na nossa atualidade está vindo com uma nova aparência, para trazer mais pessoas para si e para dispersar o rebanho. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer muito obrigado por estar aqui junto comigo. Espero que tenham passado um ano novo bem, tanto vocês como suas famílias. Continue aí curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo. Curta os vídeos, comente e, se for, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer cada vez mais agora no ano de 2025. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Tito capítulo 3, verso 10, que tem como tema: não insista com o herege quanto mais, porque tem pessoas que ele está com a mente cauterizada, por mais que a gente fale algo para ele, ele não quer aceitar, ele não quer ouvir, ele acha que a verdade dele é absoluta. Então, Paulo diz a Tito aqui que não adianta insistir, a gente vai falar para ele, se ele ouvir, amém. Se ele não quiser ouvir, não pode fazer mais nada. Mas a nossa parte a gente fez, que é o que deve ser fazer. Mostrar a ele a verdade. Querendo ele aceitar ou não. Então, aqui em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 9. O nosso versículo da leitura diária é o verso 10. Mas vamos ler a partir do versículo 8. Que diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmar. Deveras firme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas, mas não entres em questões loucas, tá vendo? Não entrar em questões loucas, em debate, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então não adianta estar debatendo com ninguém, nem discutindo com ninguém a respeito da lei, a respeito da palavra, não adianta, que isso são coisas inúteis. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Tá vendo? Se perceber, você já falou de Jesus para ele, já explicou a verdade para ele, ele não quer ouvir. Paulo está dizendo, olha, evita, que senão vai ter o quê? Só problema. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tá vendo? Paulo já deixa bem claro, não adianta insistir. Você vai falar, vai explicar, mas ele não vai querer entender. Então não adianta insistir. Deixa ele, olha, à vontade. Continua orando por ele. Mas não entra em discussão com ele não, feito ele no verso 9. Mas não entra em questões loucas, genealogias e contenda e nos debates acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Não adianta estar entrando em debate com ninguém. Isso é perda de tempo. Tito capítulo 3, versos 10, nos ensina que a unidade e a pureza da igreja são prioridade para Deus. Embora o confronto com as pessoas facciosas seja desafiador, ele deve ser feito com amor, firmeza e em submissão à palavra de Deus, tá vendo? Mesmo a gente sabe que no nosso meio sempre vai ter aquelas pessoas facciosas, aquelas pessoas que gostam de debate, que gostam de discutir, que gostam de achar que a verdade dele é a que prevalece. Então, a gente tem que estar preparado para esses momentos. Quando for, deve ser feito com amor, com firmeza, em submissão à palavra de Deus. Se você está firme nas suas convicções, então permaneça firme. Ele vai falar uma coisa, você vai mostrar a ele a verdade da palavra de Deus. Que ele está pervertido, ele está com a mente dele cauterizada. E você vai fazer o quê? Se ele quiser vir falar algo a respeito da palavra com você, você tem que estar preparado. E faça isso com amor e submissão à palavra. Para que ele não se aborreça, para que ele não saia dali murmurando nem falando algo contra você. Faça com amor e com firmeza, sempre em submissão à palavra de Deus.
E Paulo deixa bem claro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29, que essas pessoas iam se filtrar no meio da igreja. Ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então são os hereges. Ele vem, né, para debater e para querer que o rebanho seja disperso. Que ele vem ferozmente. O negócio dele é querer, né, espalhar o rebanho. Ele não quer a unidade. Ele quer só separar e acabar com toda a harmonia que é no meio da igreja. Os hereges ele vem para isso. E vem mais, muitas vezes respaldado pela palavra dele que está distorcida. Ali assim, depois da minha partida. Atos capítulo 20, verso 29. Essa expressão é uma advertência profética de grande relevância. Aqui o apóstolo Paulo não se refere apenas à sua ausência física ou morte iminente, né? Ele não está falando só a ausência física dele dando a morte, mas antecipa um cenário de crise espiritual que se intensificaria no período apostólico. O apóstolo vislumbra a ação devastadora de lobos vorazes. Metáfora esta que descreve falsos mestres e doutrinadores que surgiram para causar divisão, disseminar heresias e desviar os cristãos da verdade. Tá vendo? É isso que acontece feito hoje, né? Os falsos mestres e doutores que iam surgir para causar divisão, disseminar heresia e desviar os cristãos da verdade. Veja que na época de Paulo já estava acontecendo isso. E na nossa atualidade está do mesmo jeito. Pessoas distorcendo a palavra, dizendo, falando que a palavra tem que se atualizar, né, ao modo de vida dele, que a gente sabe que não é assim. A palavra ela já é atual, ela não precisa de modificação nenhuma. Quem precisa modificar são as pessoas, mas a palavra não. E no tempo de Paulo, Paulo já estava vislumbrando isso, que após ele partir, tanto fisicamente, né, como pela morte que já estava próxima, ele já sabia que os lobos vorazes iam se filtrando da igreja. E muitas deles já se infiltram e outros já são da própria igreja, que começa a distorcer a palavra de Deus, causando o quê? Dissensão no meio do rebanho. Paulo entende que a igreja não enfrentaria apenas perseguições externas, tá vendo? Mas também desafios internos dentro da própria igreja, no meio de vós. Ele deixa bem claro que no meio de vós, né, após a partida dele, iam surgir o quê? Lobos vorazes no meio de vós, no verso 29. Atos 20, verso 29. Aparecerão no meio de vós lobos vorazes, que é dentro da própria igreja. Pessoas distorcendo a palavra de Deus. Por isso que ele diz, né, que não enfrentariam só apenas perseguições externas, mas também desafios internos, marcados por ensinos corruptos que distorceriam o evangelho. Esses lobos não poupariam o rebanho, explorando a fé para ganhos pessoais, causando confusão e promovendo dissensões. Essa advertência ressoa com a exortação de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, né, que vêm com aparência de ovelha, mas não são lobos vorazes. Né? Falsos profetas que se infiltrariam disfarçados entre os fiéis. É porque entre os fiéis tem pessoas ali disfarçadas, eles não são fiéis verdadeiros. Eles só são o quê? Lobos. O apóstolo Pedro completa essa visão a ensinar que, assim como houve falso profeta entre o povo de Israel, também haveria falso profeta no meio da igreja. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Ele enfatiza que, apesar da presença do verdadeiro ensino, o erro sempre encontrou espaço para se manifestar. Tá vendo? Mesmo com o ensino verdadeiro, o erro ele sempre encontra um espaço, né, para se manifestar. Tem aqueles que querem seguir pelo caminho do erro. E acham que estão fazendo a coisa certa, mas eles sabem que está errado. Porque quando o camarada vem falando da Bíblia, coisa que não está na Bíblia, então as pessoas não deviam seguir ele. Mas hoje muitos seguem essas pessoas, que está falando coisa que não tem embasamento bíblico, e muitas pessoas vão por esse caminho. Né? Por quê? Não lê Bíblia, não ora, não medita na palavra, não estuda a palavra, e vai por aquilo que ele está dizendo, e achando que está fazendo a coisa certa, achando que aquilo ali é verdade. Mas a gente sabe que não é. É erro, é mentira. A história bíblica revela que o Espírito Santo inspirou profetas legítimos, mas o povo frequentemente foi seduzido por aqueles que ensinavam mentiras. Você vai ver lá em Jeremias 23, versículos 16 e 17. Né? O povo sempre se enveredando, começou pelo povo de Israel, se enveredando pelo caminho do erro, indo nos conselhos dos profetas mentirosos, mesmo tendo os profetas legítimos. E hoje
na nossa atualidade não é da mesma forma. Pessoas se enveredando por caminho de profetas mentirosos, que está profetizando aquilo que Deus não permitiu ele profetizar, né? Em vez de Deus usar ele, ele está se usando. Então temos que ter cuidado com isso. Mesmo durante o ministério apostólico, o avanço das heresias já era perceptível. Paulo enfrentou problemas com aqueles que distorciam o evangelho na Galácia, Gálatas 1 e 7. Enquanto na igreja de Colosso havia uma introdução de filosofias e tradições humanas que ameaçavam a fé. Colossenses capítulo 2, verso 8. Judas também advertiu contra certos indivíduos que haviam se infiltrado no meio de vós e transformavam a graça de Deus em libertinagem. Judas, verso 4. A advertência de Paulo permanece relevante. A igreja contemporânea continua enfrentando desafios semelhantes, com heresias antigas reaparecendo sob nova forma. É imperativo que os cristãos permaneçam firmes no ensino bíblico, atentos aos desvios doutrinários e comprometidos com a verdade do Evangelho. A vigilância, o estudo constante das Escrituras e o discernimento espiritual são armas essenciais para identificar e refutar os lobos vorazes que ameaçam a unidade e a pureza da igreja. Está vendo? A vigilância, o estudo constante das Escrituras e o discernimento espiritual são armas essenciais para identificar e refutar os lobos vorazes que ameaçam a unidade e a pureza da igreja. Até isso deve ser feito. Jesus disse o quê? Vigiai e orai. E o quê? E tem também o quê? Estudo constante das Escrituras. Estudo constante da palavra de Deus. E também o quê? O discernimento espiritual. Para o quê? Para identificar e refutar os lobos vorazes, que isso deve ser feito. Muitos não estão buscando discernimento espiritual para saber o que é certo, o que é verdadeiro e o que é falso. E termina se enveredando pelo caminho do falso. Mas aqui deixa bem claro. Nós devemos ter o quê? Vigilância. Estudar a palavra, meditar na palavra. E acima de tudo, pedir discernimento espiritual. Para perceber quando é o verdadeiro e quando é o falso. Para não entrar pelo caminho, né, das heresias. Que nós possamos estar sempre buscando direcionamento do Espírito Santo, discernimento espiritual, para não entrar pelo caminho das heresias e permanecer firme no caminho da verdade, né? Jesus mesmo disse: santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que permanecer na palavra verdadeira, aquela que tem o seu embasamento bíblico, e não entrar por modismo, sem Bíblia, sem oração, sem vigilância, sem estudo da palavra, sem jejum, que é o que muito acontece por aí. Igrejas que não têm discernimento espiritual, igreja que não tem estudo da palavra, igreja que não tem oração. Então, como esse rebanho está sendo alimentado? E tem igreja por aí que só é profecia. Aí fica difícil, porque para ter a profecia tem que ter a oração, para ter a profecia tem que ter o jejum, para ter a profecia tem que ter a palavra. Então, tem igreja por aí que não tem nada disso. Então a gente vê que é caminho de heresia. E esse caminho de heresia nós não podemos estar, nós não podemos permanecer. Nós temos que permanecer no caminho da verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem que andar pelo caminho da verdade, que é o caminho da palavra de Deus, da verdadeira palavra, não dos ensinos distorcidos que existem por aí. Amém? Que nós possamos ter cuidado e pedir discernimento espiritual para perceber e para identificar e refutar esses lobos vorazes que estão aí infiltrados no meio da igreja, para discernir e para espalhar o rebanho de Deus e acabar com a unidade da igreja. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.